Perseguido pela luz. Olá, como estão? Espero que estejam bem. Certa vez eu fui com um pastor da igreja que eu frequentava para um culto no interior da cidade. Esse culto ficava a 60 quilômetros em estrada de chão. Fomos para uma pequena vila no interior, onde várias fazendas ficavam próximas e as pessoas se reuniam na vila para cultos e missas. Naquele dia, acompanhei o pastor e participamos do culto ali. Teve um almoço e após ficamos conversando coisas aleatórias com a população daquele local. Um dos senhores chamou o pastor de lado porque precisava conversar algo com ele urgente. Na residência dele tinha um senhor que tinha aparecido há 3 dias atrás procurando por ajuda. Aquele senhor não conversava muito, ficava apenas sentado numa cadeira, olhando para o nada. O dono da casa tentava conversar com ele, mas ao tentar abrir a boca, não conseguia sair palavras. O homem da casa foi para o culto e, após, ele esperava que o pastor convencesse aquele homem a falar o que tinha acontecido com ele. De prontidão, o pastor se dispôs a ir até a casa daquele homem. Ficava a 5 quilômetros da vila e fomos lá para poder ver o que tinha com aquele senhor. Ao chegar, aquele homem estava sentado na sala. Não esboçou reação com a nossa chegada. Ele continuava olhando para o nada, com a face sem nenhuma expressão. O pastor se apresentou, me apresentou e disse que estava ali para conversar com ele, mas que não era obrigado a nada, apenas poderia fazer companhia para ele. O pastor perguntou se ele queria uma oração para poder acalmar o seu espírito e ele ficar mais tranquilo. O homem aceitou de bom grado e fizemos uma oração para que pudesse acalmar o seu espírito. Após a oração, o homem mudou a sua face, estava um pouco mais tranquilo. O pastor então procurou qual era o seu nome, de onde ele vinha e por que tinha chegado até ali. E o que ele contou a todos deixou cada um daquele local assustado. Ele disse que estava indo para sua casa após ir na vila, num domingo de manhã, participar da missa. Participou da missa tranquilamente, conversou com amigos, comprou algumas coisas e estava indo de volta para sua casa. Ele deixou bem claro que naquele dia ele não tinha tomado nenhum gole de cachaça, pois como ele estava de bicicleta e já tinha caído outras vezes e se machucado, ele não queria que aquilo acontecesse novamente, pois ele já tinha idade avançada, já tinha mais de 60 anos. Ele era um senhorzinho de cabeça branca, corpo magro, mas não esquelético. Ele ainda trabalhava em sua roça e vendia tudo para o seu ganha-pão. Ele disse que montou em sua bicicleta e estava indo para casa tranquilamente. Passado alguns quilômetros, ele chega numa parte de mata fechada, que todos já conheciam aquele lugar, mas não tinha nada de especial ali. De repente, uma bola de luz aparece na sua frente. Aquela bola estava mais alta que as árvores, mas a luz que ela emanava era forte o suficiente para que deixasse ele quase que cego. O som que aquela bola emitia parecia que um vento muito forte soprava no ouvido daquele senhor, mas ele disse que nenhum vento estava soprando naquele momento. A luz que aquela bola emitia deixava o lugar com um aspecto escuro, estava sendo superior até mesmo que a luz do sol no momento, que já era próximo de meio-dia. Após passar alguns minutos e aquela bola não fazer nenhum movimento, ele começa a empurrar sua bicicleta e vai na direção da estrada, continuando seu caminho, passando justamente embaixo de onde a bola estava. Quando ele estava exatamente embaixo da bola, ele não se atreveu a olhar para cima, mas ao olhar para sua mão, um feixe de luz vermelha estava fixado nas costas da sua mão e aquilo começou a arder. Ele solta a mão da sua bicicleta e o feixe some, focando agora em sua nuca. Por razões óbvias, ele não conseguia enxergar o feixe de luz, mas ele podia sentir o ardor. Ele coloca as duas mãos na sua nuca e pôde sentir que 2 feixes agora estavam fixados, um em cada mão. Ao tirar suas mãos e olhar para elas, pequenas bolas vermelhas estavam nos locais
onde a luz tinha se fixado. Todos naquela sala estavam olhando enquanto aquele senhor contava aquela história, todos atônitos com o que ele estava contando. Cada vez mais feixes de luz vinham daquela bola e fixavam em seu corpo, queimando o local onde estavam. Até então, ele usava uma camiseta manga longa, mas podíamos notar uma pequena mancha arredondada nas costas de sua mão. Ele disse que a dor estava ficando forte demais para suportar, então ele correu para dentro da mata. Enquanto ele corria, ele podia sentir os feixes de luz nas suas costas, então ele percebeu que tinha que começar a correr em zigue-zague. Ao fazer isso, ele percebe que aqueles feixes de luz passavam além dele, tentavam firmar em seu corpo, mas ao correr em zigue-zague, o feixe de luz não conseguia fixar. E ao olhar para trás, ele percebeu que aquela bola continuava perseguindo ele por cima da copa das árvores. Para a sorte dele, aquela pequena floresta era ligada às outras da região, tornando-se numa floresta um pouco grande. Mas apesar da sua idade, ele já estava ficando cansado de fugir daquilo, mas ele não tinha nenhuma outra opção. A sorte dele muda quando ele chega no local onde as árvores são maiores e a floresta é bem mais fechada. Ele via os rastros de luz em cima da copa das árvores, mas aquela bola não conseguia mais encontrá-lo no meio das árvores. Ele se esconde atrás de uma árvore grande e descansa ali por algum tempo, mas ele podia ouvir o som daquela bola de luz sobrevoando aquele local. Ele não conseguia entender o porquê daquilo estar perseguindo ele. Ele era um homem pacato, humilde, nunca tinha feito mal para ninguém. Ele acreditava não ser merecedor daquele castigo, o porquê de estar sofrendo todas aquelas lesões. Passaram-se algumas horas e aquela bola continuava sobrevoando o local, mas ele já tinha descansado bem da corrida que teve. Estava entardecendo. Ele acreditava que com a escuridão da noite ele poderia se safar daquele objeto. Mas por um momento aquilo parou de emitir som. Ao olhar para cima, ele percebe que uma bola bem menor e vermelha se desliga da outra e começa a andar entre as árvores procurando por ele. Antes que aquela bola possa chegar até ele, ele corre novamente entre as árvores, tentando fugir daquilo, mas essa era muito mais veloz que a outra. A sorte dele é que aquela bola menor não conseguia fazer curvas fechadas. Apesar da velocidade, ela passava direto por vários metros. Dessa forma, ele consegue fugir um pouco mais daquele objeto. Quando o sol se pôs, tudo o que ele conseguiu ver para poder se esconder foi um aglomerado de árvores e moitas, onde ele se jogou dentro e ficou o mais quieto possível, quase sem respirar, para tentar escapar daquele objeto. Aquilo parecia sentir que ele estava ali, parecia sentir o seu faro, o seu cheiro. Aquele objeto rodeava a moita e um pouco mais distante e voltava, e um pouco mais distante e voltava. Mas ele permaneceu imóvel ali para que aquela coisa não descobrisse. Por mais que sentisse que ele estivesse ali dentro, parecia que a coisa não queria entrar naquela moita e ele permaneceu imóvel e assim ficou durante toda a noite. Devido ao seu cansaço, ele acabou dormindo. Acordou com novamente aquele som de algo soprando no seu ouvido. Ao olhar para cima, percebeu que a pequena bola vermelha havia sumido e a bola maior estava se distanciando daquele local. Parecia ter desistido daquele senhor. Apesar de não ver mais a luz e não ouvir mais nada, ele permanece ali quieto até o sol raiar. Quando finalmente o sol nasceu, ele correu para fora daquela floresta, onde chegou na casa daquele senhor. Ele pediu sua ajuda e aquele homem de prontidão o ajudou. O pastor então perguntou para ele se tinha sido há 3 noites passadas que aquilo havia acontecido. Ao perguntar isso, o senhor volta a ficar introspectivo e com um olhar distante. O dono da casa diz que quando aquele homem chegou, realmente contou que tinha sido na noite passada,
que era domingo e ele tinha ido na vila. Só que o problema com aquilo é que ele tinha chegado na casa daquele senhor na sexta-feira pela manhã. Aquele senhor não via lógica no que o dono da casa tinha dito, pois ele jurava que tinha passado apenas uma noite na mata e não várias noites, como aquele senhor tinha dito. Quando o dono da casa confirmou que tinha passado várias noites, ele ficou daquele jeito, introspectivo e com um olhar distante. Mal comia e bebia e não levantava daquela cadeira. Perguntamos se aquele homem queria ir para a cidade conosco. Ele disse que não, que ele precisava voltar para o seu sítio, mas não tinha coragem de ir sozinho. Nós oferecemos carona e ele aceitou. Ao trocar de camisa, já que a sua estava muito suja, podemos ver no seu corpo vários pontinhos vermelhos de queimadura. Alguma coisa realmente tinha feito aquilo com aquele senhor, e não sabíamos o que era. Insistimos para que ele fosse para a cidade, ir até o hospital tratar daqueles ferimentos, mas ele afirmou categoricamente que não precisava, e assim fizemos a sua vontade e o deixamos em seu sítio. Passado um mês, aquele senhor que nos levou até sua casa para ver o homem foi até a cidade e perguntamos notícias daquele senhor. Ele disse que 15 dias após o acontecido tinha ido no sítio daquele homem, mas ao chegar lá, aquele homem tinha sumido novamente. Ele foi perguntar ao vizinho dele, que disse que após uma semana que ele tinha chegado, ele sumiu novamente e nunca mais foi visto. A família daquele senhor foi avisada e foram em busca daquele senhor, mas nunca mais o encontraram. Nunca mais tiveram notícias dele. Será que a esfera de energia finalmente o levou? Nunca saberemos. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.